Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia 25. Hoje é dia do evangelista São Marcos, né? Marcos, evangelista. Chegar, né? Esse primeiro momento a gente espera as pessoas chegarem, né? De acordo com o que vai passando. Ó, já chegou um monte de gente de uma vez só. Chegou o Jaume Adoraci, Maria Alice, Antônia, Adriana. Nossa Senhora, pegaram de surpresa assim, Que legal. Né? Hoje é dia de São Marcos, estão lembrados? A Rita entrou, pai de Rita. Né? Fernanda entrou. Sheila e Leonardo entraram. Estou contente. Hoje entrou um monte de gente uma vez só. É porque hoje é dia de São Marcos. É por isso que vocês estão assim animados. Que bom. Né? Opa, Daniel. Seja muito bem-vindo, Daniel. Né? Hoje é dia de... Eu pus um título provocante hoje, né? Igreja em Saída. O que será que o Evangelho tem a ver com igreja em saída, né? Será que hoje tem a ver com igreja em saída, o Evangelho? Vamos ver daqui a pouco. Né? A gente faz as leituras todas, mas eu falo só do Evangelho, né? Exceto domingo. Domingo é domingo, eu faço só a leitura do Evangelho também, mas eu coloco um pouco das outras leituras, porque eu acho importante, né? A gente está fazendo essa atividade esses dias todos, né? Sheila e Leonardo estão mandando um oi para vocês também, né? Para quem não sabe, Leonardo é meu colega de diaconato. Eu e ele fizemos diaconato na mesma turma São João Damasceno. Né? E ele vem de vez em quando, vem aqui nos visitar. Aliás, eu tenho vários amigos muito próximos que estão vindo aqui, estão com tanta frequência que eu fico até sem graça, né? Porque a gente fica... Assim, quando eu comecei esse negócio, eu achei que não ia aparecer ninguém, né? E, graças a Deus tem aparecido, né? Apesar de todas as improvisações que a gente tem feito, tem dado bons resultados. Né? O que é importante é que a gente gaste um tempo nosso para ler e estudar a palavra de Deus. Mas eu insisto muito, não adianta você ser doutor na palavra de Deus, conhecer cada significado, cada pedacinho, cada letra, o que isso está escrito, se está escrito em grego, em aramaico, saber isso, ler no original, se você não vive a palavra. É por isso que sempre quando eu leio, eu tento aproximar isso dos dias de hoje. Porque a gente precisa que a palavra seja viva no nosso coração. Né? Bom, estou dando mais uma enroladinha, mas daqui a pouco a gente vai começar, tá? Não fiquem muito chateados comigo, não. Né? Na primeira live que eu fiz a live assim e comecei logo. Aí depois me disseram, não, Bernardo, não é assim, não. Aliás, foi o Cadu que falou. O Cadu falou assim, paizão, tem que esperar um pouco, paizão. Ah, tá, tudo bem. Então aprendi que eu tenho que esperar um pouquinho as pessoas chegarem, né? Deve ser estranho, porque eu falo isso várias e várias vezes, né? Só para lembrar que todas as lives que eu faço, eu depois subo para o YouTube. Então pode ser que alguém esteja ouvindo a live pela primeira vez. Oi, Cadu, acabei de falar de você, hein? Pode ficar tranquilo que eu falei bem. Cadu foi um dos que começou a me ajudar aqui na live. Né? Ô, Fátima, seja muito bem-vinda. Fátima também chegou. Né? Vocês não estão vendo, mas o mozinho está escondido ali. Ela assiste a live, mas ela assiste a live literalmente ao vivo. Ela fica olhando para mim ali. Entendeu? Né? Para quem está com saudade de mozinho,
Renato MG entrou. Eu não sei quem é Renato, não estou me reconhecendo por esse nome, mas é bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui. Né? Bom, vamos começar, né? Vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levantado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Cadu comentou: estou pela área, fui chamado hoje para participar de uma live. Mó responsa. É responsa mesmo, hein? Quero ver, depois me dá um serviço aí. Cadu, mozinho, Cadu está pedindo para você aparecer aqui e dar um oi. Vamos ver se a gente consegue, tá, Cadu? Vamos ver se a gente consegue. Mozinha é meio tímida, vamos ver. Bom, e agora? O Evangelho falou em igreja em saída? Hein? Falou? Falou. Porque a gente tem que entender o que significa o que o Evangelho nos disse e o que é a igreja em saída, né? O que o Evangelho disse para a gente? O que Jesus falou para os seus discípulos? O que ele falou? Ele falou assim: ficai sentado, aboletado, sem fazer nada? Fica todo mundo fechado no mesmo lugar, rezando e pronto? Foi isso que ele falou? Não. Ele falou: ide. Oi, Andréia. Ide. Ir é necessariamente sair de onde você está. Ninguém vai ficando no mesmo lugar. Então, quando ele fala, ele está falando de uma caminhada. Mas essa caminhada é só uma caminhada física? É? Vocês acham que essa caminhada é só um andar? Vocês observem que, de certa forma, tudo que Cristo falou aconteceu com cada um dos apóstolos à medida que eles foram indo. Eles tiveram que aprender novas línguas. E mais que isso, eles tiveram que adaptar costumes a cada lugar que iam, né? Eles estavam ali, mas eles não ficavam parados ali, eles seguiram adiante. E quando seguiram adiante, eles encontraram outras culturas e tiveram que se adaptar a outras culturas, tiveram que fazer concessões a essas culturas, né? Vocês já pararam para pensar que Jesus Cristo não tinha aquela cor clara de pele, nem aquele cabelo liso, muito menos um olho claro? Não. Essa imagem ocorre quando os discípulos de Jesus chegam à Europa. Porque lá na Europa, as pessoas tinham uma feição diferente do Oriente Médio. E aí, eles, para mostrarem Jesus, eles tinham que fazer essa concessão. Tomé, quando se encontrou com os indianos,
teve que fazer várias concessões, porque senão a palavra não chegava. Senão eles não cumpriam o desejo maior de Cristo, que era ide anunciai a boa nova a toda criatura. Cristo não fala, ide anunciai exatamente do mesmo jeito em todos os lugares, da mesma forma, com as mesmas palavras da boa nova. Não. Ele fala que o mais importante é anunciar a boa nova. Então, esses homens e mulheres saíram pelo mundo anunciando a boa nova. Eles não falaram, Cristo não falou, anunciai a boa nova só aqueles que são A, B ou C, só os judeus, só os gregos, só os romanos, só os bons, só os maus, só os homens, só as mulheres. Ele falou a toda a criatura. E aí, a grande diferença entre ser igreja em saída e ser igreja que fica parada no tempo. Quem já conversou comigo sabe que eu digo que existe um grande perigo, uma doença terrível na igreja, que eu chamo a síndrome de Gabriela, né? Quem se lembra da música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e foi sempre assim, né? Não, não é assim. Se nós vivêssemos ainda a igreja primitiva, a igreja lá do século I, do século II, a igreja seria radicalmente diferente do que a gente pensa. A gente veria uma igreja totalmente diferente. A igreja foi se adaptando e ela se adaptou muito para levar a palavra às pessoas. E isso é muito interessante. Eu aconselho, inclusive, a vocês lerem Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho do Papa Francisco, que ele tem um pedaço que ele fala só sobre a igreja em saída, né? O Papa Paulo VI fala de uma igreja samaritana, o Papa Francisco fala de uma igreja em saída. A igreja em saída é aquela que vai ao encontro das pessoas, é aquela que sai das suas estruturas de tranquilidade, de conforto e vai ao encontro das pessoas. E quando você faz isso, não é fácil. Quando você faz isso, você tem que sair da sua comodidade. Quando você faz isso, você às vezes tem que sair da sua segurança. Quando você faz isso, você vai errar. Acredita em mim. Sair, a gente erra. Quando a gente se dispõe a ir para o lugar que não é o lugar que a gente está acostumado a ir, quando a gente vai a uma situação que a gente não está acostumado a levar, sempre a gente vai entrar em situações de limites. E quando a gente está no limite, quando a gente está na fronteira, quando as coisas não são claras, a gente às vezes vai errar. Mas é preferível que nós estejamos numa igreja que erra, mas que leva a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, do que uma igreja que fica parada como uma pedra, sem nenhuma mudança e sem levar a palavra a Cristo. Se você não levar a palavra de Cristo às pessoas, você não vai fazer essa última ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante porque é a última fala de Cristo para os seus discípulos. É aquele momento que ele podia e devia falar a coisa mais importante de toda a igreja. O que seria a coisa mais importante de toda a igreja? Ide, levai a boa nova a toda criatura. Nota bem, o Evangelho nos deixa claro. Petrique, seja muito bem-vindo. O Evangelho nos deixa muito claro. A nossa fé não é a fé da comodidade. A nossa fé não é a fé da segurança. A nossa fé não é a fé do status quo. A nossa fé não era assim, vai continuar sendo assim até o fim dos tempos. A nossa fé é a fé daquela que diz:
Eu vou sair ao encontro dos que precisam ouvir a palavra. Eu vou sair ao encontro daqueles que têm medo. Eu vou sair ao encontro daqueles que temem por sua vida, por sua casa, por sua segurança, por sua alimentação. Eu vou sair ao encontro daqueles que estão dominados pelo vício. Coitados, e eu quero lembrar aqui que vício não é uma questão moral, vício é uma doença. Vamos entender muito bem disso. Não vamos dar às pessoas uma culpa que elas não têm. Vício é uma doença. E algumas pessoas sofrem dessa doença e precisam de nós. Algumas pessoas estão em situação onde, por um motivo ou por outro, não interessa qual, estão privadas de sua liberdade. E eu tenho que ir ao encontro delas. Eu tenho pessoas que estão hoje em situações que podem não ser o exemplo maravilhoso do que diz a igreja. Nem por isso eu posso me dar ao direito de dizer que elas devem ser excluídas ou não devem ser respeitadas. Pelo contrário, é para elas que eu devo caminhar. E quando eu vou ao encontro dessas pessoas, eu não posso ir como um executor, como um carrasco. Eu não devo nem ir como um juiz. Sabe por quê? Porque nós ouvimos essa semana que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho unigênito para salvar o mundo e não para julgar. Se eu realmente quero levar a boa nova a toda a criatura, se eu realmente quero seguir o que Jesus nos fala, eu devo ser igreja em saída. E quando eu sou igreja em saída, eu vou buscar a melhor forma de levar a palavra a cada pessoa. Mesmo que para isso eu tenha que traduzir essa palavra, mesmo que para isso eu tenha que adaptar figuras de linguagem, mesmo que para isso eu tenha que usar recursos que eu nunca imaginei usar na minha vida. E alguns desses recursos podem ser até fáceis de usar. Eu nunca pensei em fazer live na minha vida, estou fazendo. Mas fazer live é a coisa mais fácil do mundo, Eu tenho Wi-Fi, eu tenho um telefone, estou aqui em casa, coberto, tranquilo, sem problema nenhum, Como sempre, os passarinhos estão cantando aí, tá ótimo. Assim é fácil. Mas eu posso ser chamado a levar a palavra aos meus irmãos que estão morrendo de fome na rua, que não tem nem lugar para morar. E aí eu não posso entender que a minha atividade primeira seria levar a palavra. A minha atividade primeira para esses irmãos é levar comida. Oi, Vanessa. E levar comida. Bernardo, a palavra de Deus é importantíssimo. Mas morto não ouve a palavra de Deus. Se alguém está morrendo de fome, não vai adiantar eu levar a palavra, eu tenho que levar primeiro a comida. O rei está fazendo uma observação aqui, vamos ver qual a observação. Devemos nos afastar desse hábito que nos acompanha desde o nascimento, o hábito de julgar. Dom Helder Câmara. Muito boa colocação, não conhecia essa frase não, mas é uma grande verdade. Nesse meio tempo entrou Dionísio Nascimento 22, eu não sei quem é o Dionísio lá do INC? Vamos ver se é ele. Vanessa entrou, é a Vanessa da Pastoral da AIDS, minha querida, muito querida minha. Então a gente tem que entender que é assim que a gente é igreja em saída. Vou até aproveitar aqui, a Pastoral da AIDS é igreja em saída, porque quando você vai levar a palavra àqueles irmãos que são massacrados pelo preconceito, nós que convivemos com essa população, sabemos que mesmo aqueles que sequer têm a doença,
que tendo o vírus, recebendo o devido medicamento, podem ter uma vida absolutamente normal. Mesmo esses sofrem marginalização, preconceito e discriminação. E às vezes, tudo o que eles querem é ser tratados absolutamente como qualquer outro. Pode parecer uma coisa insana, mas só quem sofre o preconceito, só quem sofre a discriminação sabe o que eu estou falando. Só aqueles meus irmãos que sabem o que é, as pessoas olharem para eles e acharem que eles estão errados, seja por causa da cor da pele, seja por causa de alguma doença, seja por causa do seu sexo, seja por causa da sua profissão, seja pelo estado de liberdade ou privação de liberdade, seja pelo gênero deles, seja pelo que for, né? Só quem já teve em algum lugar e as pessoas ficaram com medo, com raiva, com nojo dessa pessoa, só porque ela tinha uma determinada característica, sabe o que é isso. E nós, que queremos ser igreja em saída, nós temos que mudar isso. Nós temos que nos abrir para receber as pessoas. Nós temos que entender que várias as pessoas que nós vamos encontrar podem estar em situações de vida que não sejam as melhores situações, que não sejam exemplos para nós, mas nem por isso nós podemos pensar que elas são menores ou indignas. Nós devemos nos encontrar com todos. Ah, Bernardo, mas ele não é católico. Eu falei todos. Ele não é cristão. Eu falei todos. Não existe nenhum motivo que me impeça de ir me encontrar com meu irmão se eu quiser ser igreja em saída. Porque vamos deixar claro, é para levar a palavra a toda a criatura, né? O Daniel está fazendo a observação, igreja em saída me lembra parte do documento do Papa João 23. A igreja é um prédio antigo cheio de poeira. Vamos abrir a porta e deixar o vento entrar. Exatamente, né? É necessário que a gente mude a nossa vida, que a gente saia de uma igreja de manutenção, de uma igreja parada, estagnada no tempo, e vire igreja em saída. Se a gente realmente acredita que o Espírito Santo nos inspira, nos fortalece, é Ele que guia a igreja hoje, que Ele sopra em nós. E vamos nos lembrar do Pentecostes, o Espírito é soprado nos apóstolos, e o que eles fazem? Eles ficam com o Espírito para ele, ou eles saem e começam a pregar a palavra a todos, Inclusive, naquele dia, eles falavam em suas línguas e os sujeitos ouviam em outras, de forma que a palavra era adaptada a toda palavra e cultura. Nós devemos, então, nos comprometer na igreja em saída a buscar formas de levar a palavra a todos. E o importante da igreja em saída é levar a palavra. Mas lembre-se muito bem, que nossa fé não é uma fé apenas de falar, a nossa fé é uma fé de agir. Se eu quero levar a palavra, eu preciso testemunhar a palavra, eu preciso mostrar ao mundo o que significa ser igreja, o que significa ser um fiel seguidor de Jesus. E se eu fizer isso, eu garanto que nós vamos fazer muita diferença no mundo. O problema é que é mais fácil ficar parado. Hoje, nesse momento, por incrível que pareça, é importante que nós fiquemos parados. E vamos entender por quê. Porque é momento de testemunhar que a vida vem em primeiro lugar. Que frente à vida, todo e qualquer outro bem é secundário. Frente à vida, tudo deve ser relativizado. Então, frente à vida, a ida à igreja é secundário.
Frente à vida, a propriedade é secundária. Frente à vida, a economia é secundária. Frente à vida, as legislações, os trabalhos, tudo é secundário. Então nós devemos muito dizer claramente hoje que se nós queremos lutar pela vida, se nós queremos defender a vida, nós não podemos abrir mão de hoje ficar em casa. Mas não façamos esse ficar em casa uma atitude fácil, uma atitude cômoda. Não vamos pensar que eu vou ficar em casa e vou ignorar o sofrimento, a angústia e a dor dos meus irmãos. Pelo contrário, eu vou ficar em casa e vou me preocupar com os meus irmãos. Todos aqueles que puderem fazer alguma coisa para fazer, façam, ajudem. De alguma forma, acreditem em mim, até ligar para uma pessoa faz diferença. Se você tiver alguma possibilidade de ajudar algum irmão carente, ajude. Eu sei que pode ser difícil, mas se você não puder, ajuda com pouco. Talvez você mais 2 ou 3 possam fazer diferença. Talvez você mais 20 possam fazer diferença, mas façam. Sejam uma força de mudança no mundo. Ajudem as pessoas. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de qualquer coisa. Liga para as pessoas, se oferece para fazer compra. Tem idosos que estão precisando de pessoas que façam compras lá fora para eles. Ajudem. Né? Tem pessoas que estão sem poder ir aos bancos. Ajudem. Mas não fiquem quietos em casa sem ajudar ninguém. O máximo de tempo que vocês puderem ficar em casa, fiquem. Porque é essencial, mas não deixem de olhar para o sofrimento do irmão de vocês e tentar ajudar. Ser igreja em saída, seguir a palavra e de levar a boa nova a toda a criatura é um compromisso de vida. O que vocês não puderem fazer hoje, o que não puderem fazer essa semana, façam na outra semana ou no outro mês, mas façam. Se preocupem em se preparar, aproveitem esse tempo de isolamento para se preparar, para quando nós estivermos livres dessa situação, nós possamos sair no mundo juntos, abraçados, e encontrar outras pessoas, abraçá-las, entendê-las e compreendê-las, né? Não, assim, ir juntos, levar essa boa nova a toda criatura. Amém? Olha, o Cadu fez uma observação aqui. Não precisa ser carente, não precisa ser idoso, basta ser humano. Tenho tentado uma vez ao dia dar um oi para o nome que surgir à minha cabeça. Muito boa ideia, Cadu, muito boa ideia, exatamente. Né? Surgiu um nome pessoa aqui, manda um aviso. Olha, tem uma amiga jovem, saudável, trabalhando, que mora sozinha e está quase pifando. Isso também é importante, né? A pessoa que está aí sozinha, né? Às vezes está muito só, né? Se não tiver nem um vizinho para de vez em quando fazer alguma interação, a pessoa vai sofrer, né? Realmente, aí, novamente, né? É uma coisa que a gente só vai entender se a gente estiver aberto para o mundo, né? Se a gente não estiver aberto para o mundo, a gente não vai entender, não vai compreender e não vai poder ajudar essa pessoa, né? Então é realmente, é aquilo que estou falando, é uma coisa que eu não havia pensado, mas é verdade, né? Ligar para uma pessoa e dizer assim, oi, tudo bem, como é que você está? Né? Talvez até se preocupar também com essa dimensão, a dimensão da solidão, né? É importante também, né? Bom, amanhã a live é especial, porque é domingo, né? Amanhã é uma coisa aí sobre um certo estranho que a gente encontra no caminho, hein? Quem será? Que será que é isso que eu estou falando, hein? Será que é alguma outra doideira minha?
bom? Acho que não vai ter mais ninguém querendo participar. Espero que tenha sido bom, espero que tenha sido proveitoso, espero que essa fala tenha ajudado a vocês a crescer. Opa! Vanessa, chegou o momento em saber se sabemos usar a tecnologia em geral para... Sim, devemos pensar isso, né? Nós sabemos usar a tecnologia para os bons proveitos, para criar coisas boas, né? É o momento, eu acho que é um grande questionamento hoje em dia, né? Tanta tecnologia e a gente está usando isso para quê, né? Não adianta ter as maiores tecnologias do mundo se a gente não gera bem com elas, né? Se eu não gerar bem com o que eu estou fazendo, alguma coisa está errada, né? Uma boa, gostei dessa lembrança. Dia desse vou usar numa live aí, é só a palavra de Deus me dá a oportunidade de trazer esse questionamento. Né? Os meios que nós temos, nós estamos usando para o bem ou para o mal? Né? Rita, você é a igreja que sai. Agradeço a Deus pelas nossas lives. Eu agradeço a Deus também pelas suas lives. Tem sido muito bom. Espero que seja tão bom para vocês quanto é para mim, né? Vamos continuar juntos, né? Bom, acho que por hoje é só. Vou dar a bênção antes de ir embora. Reis, foi ótimo. Temos que deixar de ser administradores de sacramento para ser hospital de campanha no mundo. Bem lembrado, né? Gostei muito dessa intervenção. É isso mesmo, a gente tem que pensar nisso, né? Qual é o nosso papel no mundo, né? Eu gosto muito dessa figura do hospital de campanha, né? Aquele que a gente primeiro atende e depois a gente vê quem é, né? Primeiro a gente acolhe, depois a gente se preocupa com quem a gente está acolhendo, né? Vamos combinar que se Jesus tivesse procurado apóstolos muito bons, a maior parte deles não estaria nos nomes, né? Vamos combinar isso. Bom, vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Marcos, evangelista, que pregou as palavras aos romanos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa. Ajudem o próximo. Fiquem com Deus em segurança. Amém.